Muito boa noite a todos. Damos início, a partir de agora, a mais um estudo bíblico. Esse trabalho é um trabalho patrocinado pela Primeira IPI de Osasco. Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Entretanto, em função da pandemia e da virtualização de todos os trabalhos da igreja, esse estudo ficará gravado no nosso canal do YouTube, podendo ser acessado quantas vezes os irmãos assim o desejarem, podendo inclusive ser divulgado para outras pessoas que aqueles que nos assistem nesta hora, porventura, achem oportunos. Mas o nosso assunto hoje é um assunto muito interessante, um assunto muito agradável, um assunto que merece uma atenção toda especial. Com esse título, Com Quem Andas, nós temos o objetivo a trazer uma breve reflexão sobre a amizade. Talvez você já tenha participado de uma brincadeira muito engraçada e muitas pessoas dão o nome a essa brincadeira de corrida sobre três pernas ou corrida de três pernas. Essa brincadeira consiste em amarrar duas pessoas pelas pernas, aliás, a perna esquerda de uma pessoa na perna direita de outra pessoa, de modo que as duas pessoas em conjunto formam, então, um grupo de três pernas. Duas pernas soltas à esquerda de um, à direita de outra, e duas amarradas ao centro, lado a lado, todas voltadas para a mesma direção. E o objetivo dessa brincadeira, normalmente, utiliza-se muito essa brincadeira em gincana. Se você participa de acampamentos da igreja, talvez você já deva ter brincado disso muitas vezes. Mas o objetivo é conseguir atravessar uma linha de chegada no menor tempo possível. Normalmente é feita uma corrida nas pessoas, com as pessoas na mesma situação. E para que isso aconteça, para que as pessoas consigam se locomover dessa forma, é preciso que haja muito sincronismo, agilidade, equilíbrio. E alguns lugares, para tornar o jogo até mais interessante, eles utilizam-se aí a destreza de amarrar as pessoas em posições contrárias, os corpos voltados em direções opostas. E aí, quando é dada a partida para essa corrida maluca, o que se vê é uma grande confusão. Mas por que é que eu estou dando esse exemplo? Nós podemos comparar um relacionamento de amizade com uma corrida dessas, com uma corrida de três pernas. Os amigos podem olhar para a mesma direção e correr, segundo uma orientação certa e sábia, que aqui nós podemos chamar de palavra de Deus. Se os amigos estiverem em passadas harmoniosas e obedecerem uma cadência correta, então haverá êxito na tarefa de se cruzar essa linha de chegada num tempo recorde, quem sabe. Mas também, se não houver equilíbrio, se não houver sincronismo, os amigos então acabarão caminhando em direções opostas, opostas à meta estabelecida, que seria então cumprir a vontade de Deus de maneira sábia. E aí então acontecer um pouco daquilo que o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que as más companhias estragam os bons costumes. Ou seja, nós estamos andando em más companhias, o risco de não conseguirmos cruzar a linha de chegada ou criarmos uma grande confusão no meio desse percurso, querendo e entendendo ser o melhor lugar para se estar, o risco de se criar uma grande confusão aí é grande. Mas, dito isso, trazido à nossa mente essa ilustração e esse exemplo, fica a pergunta, na prática,
Como identificar uma amizade verdadeira? E mais, como ser um amigo verdadeiro? Porque na vida nós não precisamos apenas procurar boas amizades para caminhar conosco. Nós não precisamos apenas saber identificar as boas amizades, mas nós também precisamos aprender a ser bons amigos. E como identificar o ideal de amizade? Para quem que nós devemos olhar? Eu creio que a essa altura você já fez o seu juízo de valor. É claro que Deus é o melhor padrão para todas as coisas, especialmente quando o assunto é amizade. Como então nutrir uma boa amizade com Deus e fazer com que este padrão de relacionamento possa então pautar todos os nossos outros relacionamentos? Como identificar então em Deus o ideal de amizade, entregando-se a esse relacionamento de amizade com Deus e estabelecendo este padrão como um modelo para o exercício de todas as nossas amizades. Como fazer isso? É o que nós vamos aprender no nosso estudo de hoje, à luz da palavra de Deus. Nós estamos vindo de um tempo de reclusão. Nós estamos há mais de 6 meses já lidando com os dramas da pandemia. E eu sei que nos momentos mais agudos, algo que talvez o irmão tenha sempre desejado foi, então, um bom amigo para estar junto naquele momento difícil, para ouvir sobre as suas angústias, sobre as suas apreensões, para repartir o peso do momento. Portanto, não há nada mais saudável na existência humana do que cultivar bons amigos. Nada mais saudável do que ser um bom amigo. E nada mais saudável do que ter como base de tudo isso uma amizade sólida em primeiro lugar com o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso provedor. Vamos seguir em frente e antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, nós vamos ter um momento de oração e eu gostaria que você então me acompanhasse agora nesta oração introdutória. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do seu Santo Espírito para esta hora de estudo bíblico. Oremos. Santo e amado Deus, aqui nós estamos mais uma vez debruçados sobre a tua palavra, com o firme propósito de ouvir a tua doce voz, vindo ao encontro das nossas necessidades, para que nós tornemos os nossos dias sobre a face da terra mais sábios. E com a sabedoria, nós possamos encontrar leveza para esta vida, que muitas vezes é acumulada de grandes expectativas, angústias e até mesmo uma caminhada solitária, porque, quem sabe, atravessamos a nossa história sem cultivar bons amigos, sem saber como fazê-lo e também porque não temos esta prática, também comprometemos o exercício pleno de nos tornarmos bons amigos. Ajuda-nos a cultivar a nossa amizade primordial com Cristo, o Senhor. E a partir desse modelo de relacionamento, tudo mais na nossa existência seja alcançado para a tua própria honra e glória e para o testemunho da tua verdade através de nós. Fortalece-nos, ó Deus, nesta hora. Abençoa, Senhor, cada família da igreja, aqueles que estão participando deste tempo de meditação, que o Senhor esteja tocando-os de maneira preciosa e toda especial com aquilo que o Senhor nos dirá nesta hora. Mas aqui também, ó Deus, nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs enfermas,
Nos lembramos daqueles que perderam seus entes queridos recentemente. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que estão se sentindo solitários. Tu, ó Deus, que é o melhor de todos os amigos, que o Senhor visite a cada um poderosamente, mostrando a tua destra de amizade, revestindo-os com teu nobre e santo poder e fazendo com que a tua presença preencha todos os espaços vazios da alma de cada um, Senhor. Fica conosco, ó Deus, guia-nos neste momento à tua vontade e aos teus propósitos para nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós iremos nos pautar no texto bíblico de Provérbios, capítulo 4, nós temos aí projetado na tela alguns capítulos mesclados, é verdade, dentro desse capítulo, alguns versículos, aliás, mesclados dentro desse capítulo 4 de Provérbios, mas preste bem atenção o que essa palavra de sabedoria, porque Provérbios é uma palavra de sabedoria, diz a nós a respeito da amizade. Veja aí que diz o texto. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Que palavra maravilhosa de tanta sabedoria, repleta da sabedoria celestial. E é interessante perceber nesse capítulo que essa palavra de sabedoria está totalmente alicerçada sobre a forma como o leitor trilha o seu caminho pela face da terra, da forma como ele se conduz pela vereda que lhe está proposta pelo próprio Deus. Percebemos no texto que há a vereda do justo e há a vereda do ímpio. Há, inclusive, a invasão do ímpio na vereda do justo, tentando confundir o caminho deste, o justo. Mas a recomendação de Deus é que o justo não se detenha nem no caminho do ímpio e nem perca tempo com o ímpio propriamente dito, porque a vereda do justo, o caminho que Deus tem preparado para o justo, desde que ele siga esse caminho de maneira sábia, obediente, submissa e humildemente diante da vontade de Deus, é como a luz da alvorada, é uma vereda de luz, é um caminho iluminado que vai brilhando cada vez mais até chegar à claridade do dia. Mas o caminho do ímpio não é assim. O caminho do ímpio é como densas trevas, tão espessas, portanto, que eles tropeçam, caem e não sabem nem aonde estão tropeçando. E aí, ao final, vem esse alerta. Veja bem por onde anda. Se você enxergar bem o seu caminho, discerni-lo, trilhá-lo com sabedoria, em boa companhia, os seus passos serão passos seguros. Portanto, meu irmão e minha irmã, buscar boas amizades, boas companhias nessa jornada de vida é uma garantia, sem dúvida alguma, de ter um caminho feliz naquilo que Deus tem proposto para nós. E amizades e companhias essas que devem ter como exemplo maior uma amizade primeira que nós devemos nutrir com Deus, o verdadeiro amigo. Nós vamos então
a seguir, adorar a Deus com uma música que fala sobre a grande aventura e o grande privilégio que tem o ser humano de poder ser amigo de Deus. E a música diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar com Ele na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração, ter comunhão, e assim poder perceber a grandeza do poder do Senhor, do nosso Jesus, o nosso bom pastor, a nos conduzir nas veredas tranquilas por amor do seu nome. E aí, então, com esse exemplo maior de relacionamento, fazer com que isso se expanda aos nossos relacionamentos terrenos. Vamos adorar ao Senhor com essa magnífica música, com essa bonita letra tão inspiradora para esse momento. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Muito bem. Depois dessa música tão inspiradora, vamos falar um pouquinho então sobre amizade. E eu gostaria que você percebesse que tudo que eu vou falar sobre amizade está baseado no livro de Provérbios. Você verá alguns textos paralelos que reforçam a ideia de Provérbios, mas o estudo ele está sendo produzido a partir deste livro, porque
ele é uma literatura, né? Esse livro é uma literatura de sabedoria que consta na palavra de Deus. Então, nós vamos perceber, através do livro de Provérbios, que há, então, pelo menos 4 níveis de amizade catalogados por esse importante texto bíblico. Existem 4 palavras hebraicas que nós encontramos em vários lugares do livro de Provérbios que se referem à amizade entre pessoas e até mesmo no relacionamento de um homem com aquilo que é sobrenatural, que é o Deus eterno, né? Mas veja só que interessante, então, as 4 palavras que nós encontramos que distinguem, então, 4 níveis de amizade. Por que 4 níveis de amizade? Os irmãos irão perceber que há níveis de intensidade e de proximidade que vão, então, se estabelecendo como diferenciais dentro dos relacionamentos que pretendem ser relacionamentos entre amigos. Veja só, vai ficar mais claro para você a partir da explicação. Primeiro nível de amizade que nós encontramos é um nível de amizade a partir desta palavra, e já está aqui transliterado para a língua portuguesa, reá, a palavra hebraica que significa colega. É uma palavra que, traduzido para o português, nada mais é do que o colega, como se fosse um colega de trabalho, uma companhia temporária, um termo bastante abrangente e geral, não denota uma proximidade muito grande, não é? Fala de companhia, fala de um relacionamento, talvez num primeiro nível, num nível um pouco mais intenso que o superficial, mas nada diferente disso. Segundo nível de amizade que aparece também no livro de Provérbios é expresso pela palavra shokem. E essa palavra, na verdade, é a tradução daquilo que nós conhecemos como vizinho, não é? As pessoas, desde os primórdios, têm vizinhos, têm vizinhança, não é? E é uma palavra que denota aquele que mora perto, não é? Não é exatamente um amigo que tem um relacionamento quase que visceral, mas é um vizinho, alguém que você encontra, conversa, alguém que talvez você conheça a rotina, conheça alguns problemas de modo superficial, alguém que você se dispõe a escutar de vez em quando, que também, por outro lado, em contrapartida, também está disposto a escutar algumas coisas que você tem a dizer. E aí é um nível de proximidade também que é apresentado na palavra de Deus. E aí você tem uma outra expressão que é o Rohev, que é o amigo propriamente dito, né? Esse sim, já dentro dos níveis de proximidade, como expresso aí em Provérbios capítulo 18, versículo 24, é o amigo íntimo. É aquele que já tem um relacionamento que envolve laços de amor, laços de uma amizade um pouco mais intensa, daquele que se importa com o outro de fato, conhece detalhes sobre a vida do outro que no nível da vizinhança e do coleguismo não existem. Alguém que realmente caminha junto, que está disposto a abrir mão de alguns confortos para privilegiar o outro e daí por diante. E temos aí um quarto nível muito interessante, expresso por essa palavra, haluf, que é o melhor amigo. É aquele que alcança o maior nível de confiança e intimidade. De fato, aqui, uma amizade intensa em muitos outros textos, inclusive, esse tipo de amizade, esse nível de amizade, ele só é encontrado na amizade entre Deus e o homem, e
por iniciativa de Deus, porque Deus realmente é um ser perfeito e nos ama incondicionalmente. Então, encontramos na palavra de Deus, especialmente no livro de Provérbios, 4 níveis de amizade que são realmente reconhecidos e praticados, né, até os nossos dias, nesses respectivos níveis, portanto. E aí, então, nós temos algumas características do bom amigo. Agora, nós vamos deixar essa questão do colega e do vizinho um pouco de lado. Isso não significa que o seu colega hoje não possa ser o seu melhor amigo amanhã, e nem que o seu vizinho também não seja o seu melhor amigo amanhã, não é? É possível que isso aconteça e talvez você tenha uma experiência como essa na sua história. Mas nós vamos aqui nos concentrar nas características do bom amigo, não é? Até porque todos nós não apenas precisamos, mas queremos ter amigos verdadeiros, aqueles com quem nós podemos contar em todos os momentos. E há algumas características que nós devemos procurar num amigo desse naipe, não é? Se nós queremos e precisamos de um amigo dessa magnitude, nós precisamos saber exatamente os traços comportamentais que devem perfazer as características pessoais dessa pessoa que nós queremos, então, levantar como um bom amigo. E a primeira delas está aqui, né? Também extraído do livro de Provérbios, como já disse, linguagem de sabedoria. Um bom amigo precisa ter como uma característica fundamental ser uma pessoa fiel, ser alguém mais chegado que um irmão, não é? Com profundos laços de amizade, profundos laços de fidelidade. Não dá para ter um bom amigo se esse não for fiel a você. Se ele for infiel, se ele for uma pessoa disposta a traí-lo por qualquer coisa, ou até por muita coisa, não importa. Se traiu, não tem como ser um bom amigo, concorda? Então, um bom amigo precisa ser uma pessoa fiel. Também, um bom amigo precisa ser uma pessoa constante, uma pessoa que está ao seu lado nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza. Alguém que está ao seu lado no momento da crise e também no momento das comemorações pelas grandes vitórias. É preciso ser alguém constante, um amigo que é fiel e que constantemente, de maneira retilínea, está contigo em todos os momentos. Também uma característica de um bom amigo, uma característica marcante, é que um bom amigo é uma pessoa presente, não é uma pessoa ausente, né? Em todos os momentos, você sabe que pode contar com aquela pessoa porque ela está por perto, seja lá qual for a situação que você esteja passando. Você sabe que pode contar com ele porque ele é uma pessoa presente, né? Uma outra característica de um bom amigo é que um bom amigo precisa ser uma pessoa honesta, uma pessoa firme. E aí vai uma advertência. O bom amigo não é aquele que só passa a mão na nossa cabeça, não é aquele que concorda com tudo que a gente faz, porque ninguém está isento nessa terra de fazer bobagem. O bom amigo é aquele que, quando olha você tentando fazer uma bobagem, honestamente irá advertir e dizer que você está errado e que você não pode agir desta ou daquela forma. É preciso ser honesto para isso. Portanto, valorize aquele que tem sido honesto com você, porque quem sabe você já tenha se ofendido com alguém que foi honesto diante de um comportamento seu, você tenha então ficado chateado com isso e até pensado que essa pessoa não seria um bom amigo, mas muito pelo contrário, às vezes, esses são os melhores amigos que nós temos, não é? Então, precisamos buscar bons amigos, e bons amigos são pessoas realmente honestas. Pessoas leais, não é? Uma outra característica. Pessoas que sabem guardar segredos, pessoas que
realmente tem aquilo que você diz como algo que é só para ela. Muitas coisas as pessoas, os amigos leais irão levar para o túmulo, mas jamais irão revelar ou expor quem quer que seja do seu círculo de amizade de maneira gratuita, né? Então, os bons amigos são leais, são pessoas que não são influenciadas nem por riqueza e nem por pobreza. São pessoas que têm uma amizade gratuita com você. Gente que, se você for rico, ela seria o seu amigo; se você for pobre, ela seria o seu amigo do mesmo jeito. Gente que iria, quem sabe, estar com você num sofisticado jantar, num sofisticado restaurante, mas também estaria com você sentado na beira da calçada, comendo um sanduíche de mortadela e tomando uma tubaína, que, aliás, é muito bom, né? Aliás, é muito gostoso, e eu troco poucas coisas por esse tipo de iguaria, né? Que me faz lembrar tanto a minha infância e a minha juventude. Acho que é mais saudosismo, mais nostalgia do que qualquer outra coisa, mas não deixa de ser muito gostoso, né? Muito lá. Então vamos lá. Uma outra característica de um bom amigo também é que é uma pessoa estimuladora, uma pessoa que provoca em você o melhor que você tem a oferecer. Isso é muito bom, você ter ao seu lado gente que lhe apoia para que você extraia do seu coração aquilo que há de melhor em você, e que ele, como seu bom amigo, sabe melhor do que ninguém o que é. E um bom amigo tem como característica aqui, muito importante, muito embora esteja aqui no final da lista, mas essa lista, esta ordem, ela está colocada aí de forma aleatória, não está por ordem de importância. Um bom amigo é uma pessoa realmente sábia, uma pessoa que faz o uso inteligente do conhecimento que tem das coisas de Deus, não é? Para que você realmente seja orientado pela melhor palavra, a fim de fazer com que você trilhe por essa vida um caminho seguro. Então veja, bons amigos têm características especiais, e olha que isso aqui não é extraído de nenhum compêndio de psicologia, de nenhum livro das ciências dos recursos humanos e daí por diante. É aí uma lista extraída diretamente da palavra de Deus, do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Mas não há de se negar que, no momento de formar uma amizade, nós corremos alguns perigos, não é? Será que aquela pessoa tão expansiva, alegre, comunicativa, criativa, que se aproximou de alguma forma de você, pode vir a ser um bom amigo? Como é que nós podemos identificar, então, algumas atitudes à luz da Bíblia para que nós fiquemos alerta com relação a um sinal de perigo na amizade? O livro de Provérbios também traz algumas respostas importantes aqui. Uma pessoa, por exemplo... aliás, olha aqui a figurinha aqui, simpática, né? O rapaz aqui apertando a mão do outro e um taco de beisebol escondido aqui atrás, querendo fazer alguma bobagem, né? Então tá aqui uma expressão bastante cômica de alguém que está exercitando plenamente a característica da falsidade. Obviamente, se você tem tido uma experiência com alguém que pretende ser seu amigo, mas você percebe nessa pessoa algum traço de falsidade, repense essa amizade. Uma pessoa que tem uma tendência a ser falsa jamais poderá ser um bom amigo. Esse sim está mais, quando lemos ali no começo do nosso estudo,
o texto de Provérbios, capítulo 4, esse está mais para o ímpio que quer distraí-lo em meio ao seu caminho do justo, do que um amigo verdadeiro disposto a trilhar com você o caminho da justiça. Portanto, não serve, precisa reavaliar, porque aí há um grande perigo. Também há aqui um outro perigo, que é o perigo da superficialidade. Na verdade, uma pessoa que se mostra superficial com você, ela não irá lhe prejudicar diretamente. Simplesmente a pessoa, por ser superficial, demonstra por si só que ela não serve para ser um amigo no nível que nós desejamos e que nós precisamos. Portanto, as pessoas que convivem com você no ramo da superficialidade, elas podem ser elencadas em outro nível de amizade. Sabe? Pode ser seu colega de trabalho, pode ser o seu vizinho, pode ser uma pessoa conhecida que você esporadicamente troca algumas experiências logo depois de um bom dia, enfim, mas não serve para ser realmente o seu amigo, o famoso bom amigo, o amigo do peito, né? Então, uma pessoa superficial não irá diretamente lhe prejudicar, como eu já disse, mas não serve para ser o seu amigão aí, como você procura. Um outro perigo na amizade é o bajulador, né? Tem muita gente que acaba sendo bajulador e não um amigo. Se você, por exemplo, for uma pessoa que tem posses financeiras, então certamente você já conviveu com muitos bajuladores. Se você ocupa uma posição de destaque na sociedade, né, nesse tecido social que nós vivemos, talvez você já tenha vivido as voltas com os bajuladores, mas os bajuladores não são confiáveis. Eles não servem para ser amigos, porque da mesma forma que nos bajulam hoje, amanhã eles irão bajular outra pessoa que lhes interesse mais, ficando aqui também no âmbito da superficialidade e também da falsidade. Então, a pessoa que tem essa tendência mais bajuladora não serve para ser nosso amigo. Outro perigo na amizade é de gente que tem o hábito da difamação. Eu não sei se você já notou, mas há pessoas que adquiriram já um péssimo costume de falar dos outros, não é? E normalmente quando falam dos outros acabam difamando sem nenhum tipo de razão. E isso é algo impiedoso, porque é feito sem dar o direito ao outro de se defender, e erramos muito quando damos ouvido às pessoas difamadoras. Portanto, o difamador não serve para ser seu amigo, ele é um ímpio, não serve. E assim como ele se chega a você hoje para difamar uma outra pessoa, ele irá difamar você para outras pessoas na primeira oportunidade. Portanto, fuja dos difamadores. Esses não servem para ser amigos. E muito menos aqueles que são inclinados à traição. Né? Não precisa falar nem muita coisa. Uma pessoa que realmente tem o hábito de trair outra pessoa, não dá para ser amigo de ninguém. Não é mesmo? Muito bem. Como é que nós escolhemos um amigo, então? Você já viu até aqui que não é tão fácil assim. Quem sabe não seja por isso que as amizades verdadeiras, o bom amigo em termos expressos pelo livro de Provérbios, um bom amigo que espelhe o nosso relacionamento com Deus, talvez por isso seja tão difícil encontrar bons amigos. Não é fácil encontrar e escolher um bom amigo. Porque o bom amigo será com quem compartilharemos os nossos sonhos, os nossos problemas, os nossos momentos felizes, também as nossas frustrações, as nossas inseguranças. Então, nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus que está nos orientando
neste processo de aprendizado, nesta noite, o que é que nós devemos evitar, não é, ao procurarmos ou ao escolhermos um amigo, e o que é que nós devemos procurar quando queremos, então, buscar uma amizade legítima. Eu trouxe aqui, então, não é, a resposta para essa pergunta, uma resposta em duas frentes, né? Como escolher, então, um amigo? Veja aqui o rosto de dúvida da pessoa que está procurando escolher um bom amigo. Como, de fato, fazer isso de modo eficiente? O livro de Provérbios, um livro de sabedoria, nos responde. O que é que nós devemos evitar? Veja, usando linguagens bíblicas para mostrar claramente isso. Devemos evitar aqueles que andam por maus caminhos. Nós sabemos muito bem quais são os maus caminhos. E se você não sabe, leia a Bíblia. Leia, não deixe de ler, porque a Bíblia, de fato, não é? Ela é a palavra de sabedoria para a vida eterna. Ela é uma palavra que realmente nos norteia em todos os detalhes da nossa existência. Se você ler a Bíblia com atenção, você encontrará muitos e muitos lugares aonde se fala o que é mau caminho. Portanto, uma pessoa que anda por maus caminhos não pode ser um amigo que venha, então, ser escolhido por nós. Uma pessoa violenta, você quer ser amigo de gente violenta? Eu não quero, Deus que me livre. Violência já chega que a gente tem no mundo. Como é que eu vou nutrir um relacionamento de confiança? Como é que eu vou dividir as minhas inseguranças com uma pessoa violenta? Não tem cabimento. Uma pessoa libertina? Como isso? Uma pessoa perversa? Pessoa rebelde? Gente que é dada a semear contendas entre os outros? Não dá para escolher entre o rol dos nossos amigos gente que se comporta dessa forma, portanto, muito cuidado. Agora, o que é que eu devo procurar quando escolher um amigo? Eu devo procurar aquele que socorre e que está pronto a nos socorrer no tempo da adversidade. É aquele para quem, como nós usamos no linguajar popular, não tem tempo ruim, está sempre pronto a nos socorrer, por piores que sejam as nossas adversidades. Nós devemos procurar também aquele que persevera com você, não importa a sua condição, seja ela material, espiritual ou emocional, uma pessoa que está ali, perseverando com você, alguém que não desiste da sua vida. O que persevera com você é aquele que não desiste de você. E isso é um reflexo claro do comportamento do próprio Deus com relação a cada um de nós quando o assunto é amizade. Deus é um amigo de tal magnitude que não desiste de quem quer que seja, que tem um amor incondicional, que não coloca condição nenhuma, de maneira gratuita, ele ama e insiste no nosso bem-estar em todos os momentos da nossa existência. Portanto, se você quer escolher um bom amigo, procurar um bom amigo, esse é um comportamento excelente a ser buscado. Aquele que é sábio, sim, eu quero ter amigos sábios. Sim, e sabe por que eu quero ter amigos sábios? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu estou sujeito a fazer julgamentos de valor errôneos. Eu estou sujeito a tomar decisões erradas. Eu estou sujeito a deixar de orar por alguma decisão que eu tenho que tomar. Eu estou sujeito a inúmeros deslizes ao caminhar por essa vida. E o que eu mais quero é ter um amigo sábio que possa colocar o conhecimento de Deus de modo inteligente diante de mim, no momento das minhas fraquezas e das minhas teimosias, para me ajudar a
continuar pela vereda dos justos, que o nosso texto, no início do estudo bíblico, tanto assinalou ser um caminho importante e adequado para nós, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Portanto, eu tenho que procurar alguém que seja sábio, alguém que cumpre a sua palavra, uma pessoa de palavra que tem um sim, sim, não, não, uma pessoa realmente centrada, justa e correta em tudo aquilo que faz. E, por fim, aquele que promove melhorias, não apenas no meu próprio caráter, mas no dele como amigo, através da elaboração de críticas sinceras, um exercício de interação e de um relacionamento puro e sincero. Portanto, eis aí o que procurar num grande amigo. Eu quero concluir esse momento que passamos juntos hoje, refletindo brevemente sobre amizade a partir do livro de Provérbios. Agora, rapidamente citar um texto do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, que fala sobre um relacionamento entre dois amigos, Pedro e João. E diz ali, ao verem a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que haviam estado com Jesus. Então veja, Pedro e João nutriam e continuaram por toda a vida nutrindo um relacionamento de amizade que tinha como modelo, exemplo e motivação primeira o relacionamento que eles tinham com o próprio Jesus. Então veja que interessante, porque os discípulos tinham um relacionamento de amizade pura com Jesus, eles se tornaram parecidos com Jesus, porque se relacionavam com ele, passavam bastante tempo da sua vida com ele, ouviam os seus ensinamentos. Então nós podemos dizer claramente que Pedro e João, juntamente com Cristo, foram aqueles que, no exemplo que usamos na introdução do nosso estudo, andaram e souberam correr a famosa corrida de 3 pernas na mesma direção, com sincronismo, com equilíbrio, com harmonia e com agilidade. E por isso foram bem-sucedidos naquilo que fizeram. Quando veja a importância, de cultivarmos, em primeiro lugar, a nossa amizade com Deus, a nossa amizade com Jesus, porque quando cultivamos a nossa amizade com Jesus, nós adquirimos o seu caráter. Quando nós andamos na mesma direção que ele anda, quando nós passamos mais tempo da nossa vida em sua companhia, ouvindo o que ele tem a nos dizer por meio da sua palavra, falando com ele através da oração, nós aprendemos o que é um relacionamento de amizade legítimo. E quando nós nos relacionamos com as outras pessoas irão olhar para nós e nos identificar como seguidores de Jesus por nutrirem uma amizade que reflete esses ares celestiais e essa sabedoria eterna que nós só encontramos na palavra de Deus e com os seus seguidores, até porque, naturalmente, o homem não consegue desenvolver sozinho. A pergunta é, será que quando as pessoas olham para nós e olham para os nossos relacionamentos de amizade, eles percebem que nós andamos na companhia de Jesus? Fica aí um grande desafio ao final desse tempo de estudo bíblico. Portanto, busque de fato nutrir uma amizade legítima com Deus. Se você ainda não fez isso, saiba que Deus está ansioso por fazê-lo. Está ansioso por caminhar ao seu lado como seu amigo. E estreite esses laços. Corra com Deus a corrida de 3 pernas. Vá na mesma direção, em harmonia. Cruze a linha de chegada e depois
Corra a corrida de 3 pernas com outros amigos, com aquilo que você aprendeu na corrida que tem feito com Deus, na corrida que tem feito com Jesus. É assim que a gente vive uma vida feliz. É assim que nós conseguimos, mesmo em tempos difíceis, como este que nós estamos vivendo hoje, driblar a solidão, driblar o efeito de ter amigos distantes ou mesmo não ter amigos. É assim que nós preenchemos uma importante lacuna da alma humana e contribuímos para a nossa própria felicidade e para a felicidade daqueles que serão os nossos amigos. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui a minha palavra de incentivo para que você cultive um relacionamento de amizade com Deus. Reflita esse relacionamento nas suas amizades. Procure bons amigos, né, de acordo com os padrões da palavra de Deus. E seja um excelente amigo que faça com que as pessoas identifiquem que você, em primeiro lugar, é amigo de Jesus. Que Deus te abençoe. Não vai embora ainda. Nós vamos concluir esse estudo com mais uma bela canção que fala de amizade. Faça dessa canção a sua oração. Ore para Deus para que Ele possa realmente atender os desejos do seu coração naquilo que você realmente precisa, porque Ele é o seu melhor amigo, o bom amigo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Um amigo achei, mais que um irmão. Sinto seu amor em meu coração. Jesus, amigo eterno, trouxe-me esperança, doce amor fraterno. Não sei mais viver sem te ter por perto. Jesus, amigo eterno. Jesus, levante as mãos e cante. Jesus, Jesus, amigo eterno. Jesus, Jesus, Jesus.